Poucas pessoas mudaram a forma como pensamos fé, razão e Deus. Mas um monge silencioso do século XI fez exatamente isso, sem espadas, sem exércitos, sem poder político, apenas com perguntas profundas e coragem intelectual. Santo Anselmo de Cantuária não apenas acreditou, ele ousou pensar. E ao fazer isso, lançou as bases da filosofia medieval, da teologia racional e da própria escolástica. Hoje você vai entender por que as ideias de Anselmo ainda influenciam o mundo e por que sua história é muito mais atual do que parece. Seja muito bem-vindo ao canal Histórias que Mudaram o Mundo. Aqui nós exploramos histórias, ideias e personagens que moldaram o mundo com profundidade, clareza e respeito à inteligência. Se você gosta de história, filosofia e grandes pensadores, esse canal é para você. Santo Anselmo de Cantuária nasceu em um mundo em transformação, onde fé e razão pareciam caminhar em lados opostos, mas ele enxergou algo diferente. Ele acreditava que pensar não enfraquece a fé. Pensar fortalece. Ao longo deste vídeo, vamos percorrer toda a sua trajetória do nascimento em Aosta, passando pelo mosteiro de Bec, até chegar ao cargo de arcebispo de Cantuária, entendendo suas obras principais, suas lutas com o poder político e o legado intelectual, que atravessou séculos, nascimento e juventude, em Aosta, entrada no mosteiro e formação intelectual. Método, fé que busca entendimento, o argumento ontológico, a obra Cur Deus Homo. Conflitos com reis ingleses, exílios e retorno, últimos anos e morte. Legado para a filosofia e a teologia. No início do século XI, quando a Europa ainda despertava lentamente das sombras do colapso do Império Romano, nasce em uma região montanhosa cercada por vales profundos e caminhos estreitos um menino chamado Anselmo. A cidade de Aosta ficava entre rotas comerciais e culturais, mas também entre mundos, o antigo e o novo, o romano e o medieval. O pensamento clássico ainda sobrevivia em fragmentos guardados por mosteiros, enquanto a fé cristã organizava a vida social, política e intelectual desde o nascimento. Anselmo foi moldado por contrastes profundos em casa. O pai Gundulfo era um homem severo, rígido, preocupado com status, poder e disciplina, enquanto sua mãe Ermenberga era conhecida por sua piedade silenciosa, sua caridade e sua vida de oração. Foi com ela que Anselmo aprendeu as primeiras noções de Deus, não como conceito abstrato, mas como presença viva, e esse contraste entre rigidez e espiritualidade, entre autoridade e misericórdia, marcaria sua alma para sempre. Desde muito jovem, Anselmo demonstrava algo incomum para seu tempo. Uma mente inquieta que não se contentava com respostas prontas. Ele queria entender o porquê das coisas, queria saber como Deus existia, como o mundo fazia sentido, como a fé se relacionava com a realidade ao seu redor. Mas esse desejo de compreender logo entrou em conflito com o pai, que via tais inclinações como fraqueza ou rebeldia. A tensão familiar se tornou insustentável e ainda jovem. Anselmo decide deixar sua terra natal, iniciando uma jornada que não era apenas geográfica, mas interior. Ele parte sem saber exatamente para onde, mas com a certeza de que precisava encontrar um lugar onde pudesse unir fé e inteligência sem medo. Durante esse período de peregrinação, Anselmo passa por diferentes regiões da Europa, observando costumes, aprendendo, ouvindo. Debatendo o mundo do século XI era profundamente marcado pela insegurança, estradas perigosas, poder fragmentado, guerras locais e uma igreja que era, ao mesmo tempo, refúgio espiritual e centro de poder político. Nesse contexto, os mosteiros surgiam como ilhas de estabilidade, lugares onde o tempo era organizado pelo ritmo da oração, do estudo e do trabalho. Foi nesse ambiente que Anselmo finalmente encontrou aquilo que sua alma buscava, a abadia de Bec, na Normandia,
Beck não era um mosteiro comum. Ali florescia algo raro para a época, um verdadeiro centro intelectual sob a liderança de Lanfranco, um monge erudito, disciplinado e profundamente racional. Lanfranco acreditava que a fé não precisava temer a razão. Pelo contrário, a razão bem utilizada glorificava a Deus. Esse encontro foi decisivo. Anselmo reconhece em Lanfranco não apenas um mestre, mas um modelo de vida intelectual e espiritual, e decide ingressar na vida monástica, não por fuga do mundo, mas por desejo de aprofundar o sentido da existência. Ao entrar em Beck, Anselmo se submete à disciplina beneditina: silêncio, obediência, estudo e oração, mas sua mente não se aquieta, pelo contrário, ali ela encontra espaço para florescer. Ele começa a estudar lógica, filosofia antiga, especialmente Agostinho e Boécio. Além das escrituras e dos padres da igreja, pouco a pouco sua capacidade intelectual se torna evidente, não como ostentação, mas como clareza de pensamento, profundidade de análise e humildade intelectual. Anselmo não buscava vencer debates, ele buscava a verdade. Com o tempo, ele é nomeado prior e depois abade, não por ambição pessoal, mas por reconhecimento natural de sua liderança intelectual e espiritual como abade. Anselmo se destaca por um estilo pastoral profundamente humano. Ele ensina com paciência, orienta com doçura e governa com justiça. Seus monges não o temiam, eles o respeitavam e o amavam. E é nesse período de relativa tranquilidade que nascem suas primeiras grandes obras. O Monologium surge como um exercício intelectual pedido por seus monges que desejavam compreender racionalmente aquilo que criam. Anselmo aceita o desafio e escreve um texto no qual busca demonstrar a existência e os atributos de Deus, usando apenas a razão sem recorrer diretamente à autoridade bíblica. Esse ponto é crucial. Anselmo não rejeita a Bíblia, mas ele quer mostrar que a razão humana, quando bem utilizada, pode reconhecer a necessidade de um ser supremo. Ele parte da observação do mundo, da multiplicidade dos bens, da hierarquia de valores, e conclui que deve existir um bem absoluto, fonte de todos os outros bens. Essa abordagem inaugura uma nova forma de fazer teologia, não apenas repetindo autoridades, mas argumentando com lógica. Mas Anselmo ainda não estava satisfeito. Ele sentia que podia ir além, que poderia formular um argumento ainda mais simples, mais direto, mais profundo. E assim nasce o Proslogium, uma obra curta, mas de impacto imenso, escrita quase como uma oração racional. Anselmo não escreve para convencer descrentes. Ele escreve falando com Deus, tentando compreender aquilo que acredita. É ali que ele formula a célebre definição de Deus como aquilo do qual nada maior pode ser pensado. E a partir dessa definição, desenvolve o argumento ontológico, que atravessaria séculos, provocando debates intensos até a filosofia moderna. Esse argumento não surge de arrogância intelectual, mas de humildade espiritual. Anselmo acredita que a razão é um dom de Deus e que utilizá-la corretamente é uma forma de louvor para ele. Pensar é rezar, compreender é amar. Mais profundamente, esse espírito permeia toda a sua obra e o distingue radicalmente de qualquer racionalismo frio ou cético. Enquanto sua fama intelectual cresce, Anselmo ainda vive como monge, até que contra sua vontade é chamado para um novo desafio, que mudaria radicalmente sua vida. A morte do arcebispo de Cantuária leva o rei da Inglaterra a escolher Anselmo como sucessor, não por desejo do próprio Anselmo, mas por pressão política e popular. Ao aceitar o cargo, Anselmo deixa o silêncio do mosteiro e entra no campo turbulento da política eclesiástica, onde fé, poder e interesses se chocam violentamente. E aqui, a história de Anselmo deixa de ser apenas intelectual e se torna profundamente dramática, pois ele se recusa a submeter a igreja aos caprichos do rei.
defendendo a autonomia espiritual, a liberdade da consciência e a autoridade moral da fé. Essa postura lhe custará perseguição, exílio e sofrimento, mas também revelará a profundidade de seu caráter e a coerência entre seu pensamento e sua vida. Quando Anselmo aceita a nomeação como arcebispo de Cantuária, ele sabe no fundo da alma que sua vida nunca mais será a mesma. Até então, ele havia vivido no espaço protegido do mosteiro, onde o tempo era marcado pela oração, pelo estudo e pelo silêncio. Agora ele entra em um mundo de intrigas políticas, interesses reais, disputas de poder e conflitos entre autoridade espiritual e autoridade temporal. A Inglaterra do final do século XI era um território onde a coroa buscava controlar a igreja, nomear bispos, confiscar bens e usar a religião como instrumento de domínio. E Anselmo se vê no centro desse conflito, sem desejar estar ali o rei. Guilherme, segundo esperava de Anselmo submissão política, mas encontrou um homem de consciência firme. Anselmo acreditava que a igreja tinha uma autoridade própria, derivada de Deus, e que nenhum rei podia tratar os cargos eclesiásticos como propriedade pessoal. Esse choque de visões rapidamente se transforma em tensão aberta. O rei pressiona Anselmo a aceitar condições que violavam princípios espirituais. Anselmo resiste não por rebeldia, mas por fidelidade, àquilo que acreditava ser justo e verdadeiro. E essa resistência tem um preço alto. Pressionado, isolado e politicamente enfraquecido, Anselmo escolhe o caminho mais difícil. O exílio ele deixa a Inglaterra. Não como fugitivo, mas como alguém que se recusa a negociar a verdade em troca de segurança durante esse período, longe de sua sede episcopal. Anselmo vive na solidão da distância, mas também encontra novamente o espaço interior para refletir, escrever e aprofundar sua teologia. O sofrimento não o torna amargo, ele o transforma em reflexão profunda. É nesse contexto de tensão e exílio que Anselmo escreve uma de suas obras mais influentes, Cur Deus Homo, uma obra que nasce de uma pergunta simples, mas devastadora: por que Deus se fez homem? Anselmo percebe que muitas explicações existentes eram vagas ou excessivamente simbólicas e decide oferecer uma resposta racional, coerente e compreensível dentro da lógica da fé cristã. Ele constrói seu argumento dialogando com um interlocutor imaginário, como se estivesse conduzindo o leitor passo a passo por um caminho lógico, claro e acessível. Para Anselmo, o pecado não é apenas uma falha moral individual. Ele é uma ruptura da ordem do universo, uma ofensa à justiça e à honra divina. Essa ideia reflete a mentalidade medieval, profundamente marcada pelo conceito de honra e reparação. Quando alguém ofende uma autoridade, não basta pedir desculpas, é necessário restaurar a ordem quebrada. O problema, segundo Anselmo, é que o ser humano não tem capacidade de oferecer uma reparação proporcional à ofensa cometida contra Deus. Apenas Deus pode oferecer algo de valor infinito, mas apenas o ser humano deve reparar, pois foi o ser humano que pecou. Daí surge a necessidade lógica da encarnação. Deus se faz homem para que a justiça seja restaurada de forma plena, racional e coerente. Essa explicação muda profundamente a teologia ocidental. Ela oferece uma estrutura racional para compreender a redenção, não como simples ato arbitrário, mas como resposta justa e necessária dentro da lógica da fé. Anselmo não elimina o mistério, mas mostra que o mistério não é irracional, ele é profundo. Essa abordagem influencia séculos de reflexão teológica e se torna uma das bases da soteriologia medieval. Enquanto desenvolve essas ideias, Anselmo continua enfrentando dificuldades políticas após a morte de Guilherme. Segundo o novo rei Henrique, primeiro permite o retorno de Anselmo à Inglaterra, mas os conflitos não cessam. A questão das investiduras ainda divide a Europa.
Reis e imperadores disputam com o papado o direito de nomear líderes religiosos. Anselmo, mais uma vez, se recusa a ceder e novamente escolhe o exílio. A fidelidade à consciência continua sendo mais importante do que o conforto da posição. Durante esses anos, Anselmo se mostra não apenas um pensador brilhante, mas um homem de caráter raro. Ele poderia ter facilitado sua vida com concessões estratégicas, mas prefere a coerência entre aquilo que pensa, aquilo que ensina e aquilo que vive. Sua filosofia não é abstrata, ela se encarna em decisões difíceis e dolorosas. Ele vive aquilo que escreve e escreve aquilo que vive. Mesmo longe de sua sé episcopal, Anselmo mantém correspondência, orienta discípulos, aconselha líderes espirituais e continua escrevendo obras que aprofundam questões fundamentais da verdade, da liberdade e do mal. Em De Veritate, ele afirma que a verdade é a retidão percebida pela mente, não apenas adequação entre pensamento e realidade, mas conformidade com aquilo que deve ser essa definição. Liga a verdade ética, razão e Deus em uma unidade profunda, em De Libertate Arbitrii. Anselmo redefine o conceito de liberdade, afastando-se da ideia moderna de liberdade como simples escolha arbitrária para ele. A verdadeira liberdade é a capacidade de escolher o bem conscientemente. Quanto mais o ser humano se afasta do bem, menos livre ele se torna o pecado. Não é expressão de liberdade, mas sua perda. Essa visão influenciará profundamente a teologia moral cristã posterior. Em De Casu Diaboli, Anselmo enfrenta o problema do mal e da queda dos anjos. Ele explica que o mal não tem substância própria. Ele é ausência de bem resultado do mau uso da liberdade. Deus cria seres bons, mas livres, e a liberdade implica a possibilidade de afastamento do bem. O diabo não caiu por ignorância, mas por vontade desordenada, querendo algo que não lhe era devido. Essa explicação preserva a bondade divina e a responsabilidade moral das criaturas. Com o passar dos anos, a tensão política começa a se resolver. Acordos são firmados entre a coroa e o papado, e Anselmo finalmente pode retornar de forma definitiva à Inglaterra. Já idoso, fisicamente enfraquecido, mas intelectualmente lúcido, ele retoma suas funções pastorais com humildade, sem ressentimento e com a mesma dedicação de sempre. Seus últimos anos são marcados por ensino, aconselhamento e preparação para a morte. Anselmo não busca glória nem reconhecimento. Ele sabe que seu papel não é dominar a história, mas servir lá quando morre em 1109. Deixa para trás não apenas livros, mas um método, uma atitude, uma forma de pensar, que une fé, razão, humildade e coragem. Seu legado não está apenas em argumentos, mas em um exemplo de vida, onde pensamento profundo e integridade moral caminham juntos. Ao longo de toda a sua vida, Anselmo nunca abandonou a convicção que orientava cada pensamento, cada decisão e cada texto. A fé não elimina a razão e a razão não destrói a fé. Essa ideia que ele expressa na famosa fórmula, fé que busca entendimento, não é uma frase decorativa. Ela é a estrutura invisível de toda a sua obra. Para Anselmo, crer não significa desligar a mente, pelo contrário, significa confiar o suficiente para ousar pensar profundamente sobre aquilo em que se crê. Essa postura era revolucionária para o seu tempo e continua sendo desafiadora ainda hoje. No mundo medieval, muitos viam a razão com desconfiança, temendo que o questionamento levasse à dúvida e a dúvida à perda da fé. Anselmo propõe o caminho inverso. Ele afirma que quem crê verdadeiramente deseja compreender melhor o objeto de sua fé, porque amar a verdade implica querer conhecê-la mais profundamente. Assim pensar não é um ato de orgulho, mas de humildade, reconhecer que a mente humana é limitada, mas ainda assim chamada
a buscar o sentido último da realidade. Essa atitude intelectual transforma a forma como a teologia passa a ser feita. Antes de Anselmo, a reflexão teológica era majoritariamente baseada na autoridade dos padres da Igreja, especialmente Agostinho, após Anselmo. Sem abandonar essas autoridades, surge um novo elemento, o método racional sistemático estruturado que busca coerência, lógica, clareza conceitual e progressão argumentativa. É aqui que nasce de forma clara aquilo que mais tarde será chamado de escolástica. Anselmo não cria a escolástica como sistema fechado, mas estabelece seus fundamentos. Ele mostra que é possível formular perguntas claras, definir conceitos com precisão, analisar objeções, responder com lógica e integrar tudo isso à fé cristã. Esse método será adotado, desenvolvido e ampliado nas escolas catedrais e mais tarde nas universidades medievais. Paris, Oxford, Bolonha e tantas outras beberão diretamente dessa fonte. A influência de Anselmo sobre Tomás de Aquino é profunda, ainda que Tomás discorde de alguns pontos específicos, especialmente do uso do argumento ontológico. Tomás herda de Anselmo a convicção de que fé e razão são complementares e não rivais, enquanto Anselmo prefere argumentos a priori, partindo do conceito de Deus. Tomás desenvolverá provas a posteriori, partindo da experiência do mundo sensível, mas ambos caminham na mesma direção. A razão humana pode chegar a verdades reais sobre Deus sem substituir a revelação. Essa herança intelectual faz de Anselmo uma ponte viva entre a patrística e a escolástica. Ele recebe de Agostinho a profundidade espiritual, a centralidade da interioridade e a primazia da fé, e entrega às gerações seguintes um método racional, organizado, que permitirá o florescimento da teologia sistemática. Sem ele, o salto entre esses dois mundos seria abrupto e incompleto. Mas a influência de Anselmo não se limita ao período medieval. Seu pensamento atravessa os séculos e reaparece com força na filosofia moderna, o argumento ontológico. Por exemplo, será retomado por Descartes, que vê nele uma prova racional da existência de Deus. Leibniz o reformula buscando maior rigor lógico. Kant o critica afirmando que existência não é um predicado real. E mesmo nessa crítica reconhece a importância histórica do argumento. Hegel o interpreta como expressão do movimento do espírito absoluto. Assim mesmo, quando discordam de Anselmo, os grandes filósofos modernos dialogam com ele. Isso demonstra a força e a permanência de suas ideias. Outro aspecto essencial do pensamento anselmiano é sua compreensão da verdade para Anselmo. A verdade não é apenas correspondência entre ideia e objeto, ela é retidão, conformidade com. Aquilo que deve ser essa definição amplia o conceito de verdade para além do campo lógico e o insere no campo moral e espiritual. Uma ação é verdadeira quando é justa, uma vontade é verdadeira. Quando quer o bem, uma mente é verdadeira. Quando busca sinceramente a realidade última, essa visão integrada rompe com qualquer separação artificial entre conhecer e viver. Essa compreensão da verdade se conecta diretamente com sua visão de liberdade. Para Anselmo, liberdade não é fazer qualquer coisa. Liberdade é a capacidade de escolher o bem conscientemente. Quanto mais o ser humano se afasta do bem, menos livre ele se torna. Essa ideia contrasta fortemente com concepções modernas de liberdade como autonomia absoluta, mas oferece uma reflexão profunda sobre responsabilidade ética e sentido da ação humana. Nesse ponto, Anselmo se mostra surpreendentemente atual, em um mundo que muitas vezes confunde liberdade com ausência de limites. Sua reflexão sobre o mal segue a mesma linha de clareza e profundidade. Anselmo rejeita qualquer ideia de que o mal tenha substância própria ou origem divina. O mal é a ausência de bem
desordem da vontade, afastamento do fim correto. Deus cria tudo bom, mas cria seres livres, e a liberdade implica risco. Essa explicação preserva a bondade divina, sem negar a responsabilidade moral das criaturas, e oferece uma resposta racional a um dos problemas mais antigos da filosofia e da teologia. À medida que envelhece, Anselmo mantém sua atividade intelectual, mas seu ritmo diminui fisicamente. O corpo já não acompanha a mente. Seus últimos anos são marcados por serenidade. Ele já enfrentou reis, exílios, perseguições e debates intelectuais. Agora vive com a consciência tranquila de quem permaneceu fiel ao que acreditava. Ele ensina, aconselha, escreve cartas e prepara-se interiormente para a morte, não com medo, mas com confiança. Quando Anselmo morre em 1109, sua morte passa quase silenciosa. Como foi sua vida longe dos holofotes da glória mundana. Mas seu impacto começa a crescer ainda mais após sua partida. Seus escritos são copiados, estudados, comentados e ensinados por toda a Europa séculos. Depois ele será canonizado e reconhecido como doutor da Igreja, não apenas por sua santidade pessoal, mas pela profundidade e solidez de seu pensamento. O legado de Anselmo não é apenas intelectual. Ele deixa um modelo de integridade, onde vida, pensamento e fé caminham juntos. Ele mostra que é possível pensar profundamente sem perder a humildade, crer intensamente sem abandonar a razão e enfrentar o poder sem sacrificar. A consciência em um mundo frequentemente dividido entre fé cega e razão vazia, Anselmo permanece como testemunho de um caminho mais alto, mais difícil e mais verdadeiro. Últimos anos, morte, síntese final e legado definitivo. Nos últimos anos de sua vida, Anselmo já não possuía a força física de antes. O corpo sentia o peso das viagens, dos exílios, das tensões políticas e da idade avançada, mas sua mente permanecia clara, firme e serena. Ele havia enfrentado reis, resistido a pressões, recusado privilégios e suportado o isolamento sem jamais abandonar aquilo que acreditava ser verdadeiro. Agora, de volta definitivamente à Inglaterra, ele vive seus dias finais com simplicidade pastoral, ensinando, aconselhando e cuidando da comunidade que lhe fora confiada, sem ressentimento, sem amargura e sem desejo de revanche. Anselmo não termina sua vida como um homem frustrado, pelo contrário, ele demonstra uma paz interior rara, fruto de coerência entre pensamento e ação. Ele nunca buscou poder, mas o poder o encontrou e ele o enfrentou sem violência, apenas com firmeza moral. Nunca buscou fama intelectual, mas suas ideias se espalharam por toda a Europa, porque nasciam da honestidade intelectual e da profundidade espiritual. Seus últimos escritos e cartas revelam um homem consciente da proximidade da morte, mas confiante na verdade, que buscou durante toda a vida. Para Anselmo, morrer não era o fim da busca, mas o encontro definitivo com aquilo que sempre procurou compreender. Sua fé nunca foi ingênua, e sua razão nunca foi soberba. Por isso, sua esperança não era frágil. Ele acreditava que compreender parcialmente aqui era preparação para compreender plenamente. Além dessa visão, dá unidade a toda a sua vida, desde o menino inquieto de Aosta até o velho arcebispo de Cantuária, que se prepara para partir. Em 1109, Anselmo morre de forma tranquila, sem grandes cerimônias, sem discursos grandiosos. Como viveu assim, morreu em silêncio. Mas o silêncio não apagou sua voz, pelo contrário, foi após sua morte que sua influência cresceu de maneira decisiva. Seus escritos passaram a circular amplamente em escolas catedrais, mosteiros e, mais tarde, universidades. Sua forma de pensar se tornou modelo. Seu método foi adotado. Sua atitude intelectual foi imitada e discutida. Anselmo passa a ser reconhecido não apenas como santo,
mas como mestre da inteligência cristã. Séculos depois, a Igreja o reconhece oficialmente como doutor da Igreja, título reservado àqueles cuja doutrina possui valor permanente para a fé e para a razão. Isso não acontece por acaso. Anselmo não ofereceu respostas fáceis. Ele ofereceu caminhos seguros para pensar com profundidade, sem romper com a fé. Ao olhar para toda a sua obra, é possível perceber uma unidade impressionante, tudo em Anselmo. Gira em torno de uma única pergunta: como compreender melhor aquilo que se crê. Essa pergunta atravessa o monologion, o proslogion, o cur deus homo, os tratados sobre a verdade, a liberdade e o mal, e até mesmo suas decisões políticas e pastorais. Anselmo não viveu uma vida dividida, ele pensou como viveu, e viveu como pensou. Sua famosa definição de fé, que busca entendimento, não é teoria abstrata, é autobiografia intelectual. Anselmo acreditava que a razão é um dom divino e que negligenciá-la é desperdiçar um presente. Por isso ele nunca teve medo das perguntas difíceis. Ele confiava que a verdade não se contradiz e que Deus não teme a investigação sincera. Essa confiança o torna atual em qualquer época, especialmente em um mundo marcado por extremos onde, de um lado, a fé sem reflexão e, de outro, razão sem transcendência. O legado de Anselmo permanece vivo sempre que alguém se recusa a escolher entre crer ou pensar, sempre que alguém decide unir humildade intelectual e coragem moral, sempre que alguém entende que a busca pela verdade exige disciplina, paciência e honestidade. Ele mostra que o pensamento profundo não afasta da espiritualidade, mas pode conduzir a uma fé mais madura, mais consciente e mais sólida. Na história da filosofia, Anselmo permanece como o homem que ousou formular um argumento que atravessou 1000 anos de debate na história da teologia. Ele permanece como aquele que ofereceu uma das explicações mais influentes sobre a redenção na história da Igreja. Ele permanece como o pastor que enfrentou reis sem armas, apenas com a força da consciência. E na história do pensamento humano, ele permanece como prova viva de que o silêncio do mosteiro pode ecoar mais longe do que o barulho dos palácios. Santo Anselmo não buscou mudar o mundo, mas ao buscar compreender a verdade, ele acabou mudando a forma como o mundo pensa. Ele não quis provar Deus para vencer debates, mas ao tentar compreender Deus, ele ensinou gerações a pensar com rigor e a crer com inteligência. Talvez essa seja a sua maior herança, mostrar que a fé não precisa ser cega e que a razão não precisa ser vazia e que quando ambas caminham juntas, o ser humano se aproxima mais do sentido último da existência. E assim, a história de Anselmo de Cantuária não termina com sua morte. Ela continua toda vez que alguém ousa fazer a pergunta que ele nunca deixou de fazer: se eu creio, posso compreender melhor aquilo em que creio enquanto essa pergunta for feita. Anselmo continuará vivo não apenas nos livros, mas no coração de todo aquele que busca a verdade com humildade e coragem. Santo Anselmo de Cantuária nos mostra que a fé não precisa fugir das perguntas e que a razão não precisa rejeitar o mistério. Ele viveu aquilo que ensinou: pensar com humildade, crer com profundidade e agir com coerência. Sua vida prova que ideias silenciosas podem transformar o mundo de forma duradoura e que buscar a verdade é uma vocação nobre em qualquer época da história. Você acredita que fé e razão podem caminhar juntas? O argumento de Anselmo ainda faz sentido hoje. Qual parte da vida dele mais te impressionou? Você acha que pensar profundamente fortalece ou enfraquece a fé? Conta aqui nos comentários, eu leio todos. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal. Se inscreva para não perder os próximos vídeos e ative o sino, porque aqui você vai encontrar histórias, ideias e pensadores que mudaram o mundo.
E se você gostou desse vídeo, assista também os outros conteúdos do canal, tem muita coisa profunda te esperando.